O Google é uma das palavras mais populares e mais caras do mundo. Quem nunca acessou esse site de pesquisa? São milhões e milhões de acessos diariamente por pessoas que querem encontrar vídeos, comentários, informações e utilidade em geral. O Google é um símbolo do que a tecnologia pode fazer a favor do ser humano. Mas a minha pergunta para você é a seguinte: o que o Google não pode fazer? Você já pensou nisso? O Google, por exemplo, não pode solucionar o casamento que está em crise. O Google não pode trazer a paz que você tanto necessita. O Google não pode trazer esperança para aqueles corações que estão angustiados e aflitos. Só uma outra fonte de pesquisa pode solucionar todas essas indagações. E essa fonte de pesquisa é a palavra de Deus. Por isso, hoje, nós iremos estudar esse tema maravilhoso, a Bíblia. E eu convido você, nesse momento, a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos para junto orarmos ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, queremos te pedir que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra e que Teu Espírito Santo nos ilumine e nos capacite. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Eu convido você, nesse momento, a nos acompanhar ao nosso estudo, para junto lá com o nosso amigo Luciano Ribeiro, a gente bater um papo sobre a Bíblia. Venha conosco. Convido você, nesse momento, a pegar sua Bíblia e juntos vamos mergulhar na Palavra de Deus. Estamos aqui com o nosso convidado especial, Luciano Ribeiro. Seja muito bem-vindo novamente, Luciano. Olá, querido ouvinte. Nós queremos agradecer a Deus em primeiro lugar, porque temos a oportunidade de mais uma vez explanarmos sobre a Palavra de Deus, que é algo tão tremendo. A Palavra de Deus que transforma vida e corações. Então nós convidamos, como o Toniel já falou, que você participe conosco, pegue a sua Bíblia. Hoje vai ser um assunto muito importante para a sua salvação e para a minha, sobre a Palavra de Deus. Então que Deus abençoe ricamente a sua vida. Nos últimos anos, muitos livros, documentários, artigos foram espalhados ao redor do mundo tentando demonstrar a imaturidade e a infantilidade da crença das pessoas que acreditam na Bíblia. Entre historiadores, arqueólogos e outros tentam dizer que a Bíblia ela não é confiável. Será, Luciano, que a Bíblia realmente tem valor? E para a gente começar, qual realmente é o significado da palavra Bíblia? Qual o significado dessa palavra? E se ela realmente tem valor nos nossos dias? A Bíblia, ela vem do termo Biblion, que significa coleção de livros. Então, são 66 livros na Bíblia, eu já vou adiantando para vocês, escrito por cerca de 40 autores diferentes. Então, é uma coleção de livros que compõem o cânon bíblico e que você pode confiar, porque é a palavra de Deus. E, incrível que pareça, Otoniel, nenhum desses livros se contradizem. Todos eles, que escreveram em épocas diferentes, ao longo de 1600 anos, eles falam a mesma linguagem, porque nós iremos estudar como é que eles conseguiram essa proeza de falar todos a mesma linguagem, vivendo em tempos diferentes. Que maravilha, né? Agora, qual é a diferença entre a Bíblia e um livro qualquer, por exemplo, um 50 Tons de Cinza, um livro de Shakespeare, como Romeu e Julieta? Qual a diferença, na verdade, entre a Bíblia e os outros livros, né, de grandes autores do mundo? A Bíblia é um livro diferente, primeiro porque a Bíblia é o único livro que você lê na presença do autor. Ah, que maravilha. Quando você está lendo a Bíblia, você está na presença do próprio autor. É verdade. E uma questão que nós devemos levantar é que nenhum desses livros, como você falou de Romeu e Julieta, ele dá um certo tipo de conhecimento, mas ele não transforma a vida. Você pega um livro de história, um livro de geografia, você vai ter muito conhecimento a respeito do passado. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, aí você pode ter certeza, a sua vida vai ser transformada, porque o autor da Bíblia,
está ali ao seu lado e ele sabe quais são as suas necessidades. Será se existe algum milagre operado na vida de alguém que se achegou à Bíblia? Será se houve realmente, Luciano, alguma pessoa que teve a sua vida transformada, mudada pelo estudo das Escrituras? Olha, eu posso citar inúmeras experiências de pessoas que tiveram contato com a Bíblia e tiveram a vida transformada. Então vou começar por mim, né? Eu tive uma experiência maravilhosa com Deus, estudando as Escrituras nas madrugadas. Mas eu quero falar para você, querido ouvinte, a história de um grande amigo meu que mora aqui na Bahia, na cidade de Pilão Arcado. O nome dele é Valdinei. E eu estudava a Bíblia com a esposa dele, Mila. E então, próximo ao batismo da Mila, ela me procurou e disse assim: Luciano, olha, eu estou pronta para ser batizada, tenho conhecimento da palavra de Deus, eu quero que esse Deus que me transformou viva em minha casa, mas eu estou com um problema muito sério e eu não posso me batizar porque eu estou com um problema no coração em relação ao meu esposo. E ele bebe muito, ele bebe muitos dias na semana, ele passa 10, 15, 20 dias fora de casa. E na verdade eu estou querendo me separar dele. Então, se Deus pudesse fazer alguma coisa por meu esposo, então eu entregaria minha vida ao Senhor. Naquele momento eu olhei para ela e disse assim: certo, onde é que ele se encontra? Ela disse: olha, ele está aqui no fundo de minha casa, 2 ruas depois, num bar. E eu cheguei até esse bar e eu encontrei então com aquele jovem amigo, hoje nosso irmão na fé. Amém. E encontrei com ele e ele estava ali embriagado, vários dias sem andar em casa, sujo. E então eu falei para ele: amigo, vamos comigo na igreja? E ele disse assim: deixa eu ir lá em casa, eu vou tomar um banho, assar uma carne. E eu disse assim: não, vamos comigo agora, porque já estava na hora, eu iria pregar na igreja. E no trajeto, o Espírito Santo de Deus tocou em meu coração e disse assim: prega um assunto diferente do que você iria pregar, prega sobre os milagres de Jesus. E eu preguei então naquele dia sobre os milagres de Jesus e eu falei que Jesus poderia fazer um milagre na vida dele. E quando terminou, nós fomos para a casa dele. Eu peguei então, perguntei se ele tinha uma Bíblia, ele disse que tinha uma Bíblia ali. E eu abri no livro então de Filipenses, capítulo 4, verso 13. E ali diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Então eu comecei perguntando a ele: Valdinei, como é que está a sua vida? E ele disse: olha, Luciano, minha vida não está boa, minha esposa quer se separar de mim, mas eu gostaria de mudar de vida. Eu digo: então eu vou abrir para você aqui em Filipenses 4,13. E ao abrir Filipenses 4,13, ali dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. E eu então dobrei aqui a Bíblia dele na pontinha e disse assim: olha, Valdinei, quando você sentir vontade de beber, você vai abrir a Bíblia em Filipenses 4,13, onde diz: tudo posso naquele que me fortalece. Me despedi dele, coloquei para ele repetir umas 10 vezes. Olha, repita comigo: tudo posso naquele que me fortalece. E ele repetia. E voltei para a minha cidade. E ali depois, 13 dias depois, eu voltei na cidade dele. E quando eu fui estudar a Bíblia com a esposa dele, ela me perguntou assim: Luciano, o que é que você fez com meu esposo? Eu falei: por quê? Ela disse: tem 13 dias que ele não bebe. Olha, e ele fica dentro de casa só, tudo posso naquele que me fortalece. E eu disse para ela: eu não fiz nada, porque na verdade a honra e a glória toda é de Deus, né? Na verdade, Deus operou na vida do seu esposo essa transformação. E para a honra e glória de Deus, ele, cerca de 6 a 8 meses depois, eu estudando a Bíblia com ele abandonou desde aquele dia o uso do álcool e também abandonou o uso do cigarro. E hoje é um grande missionário para a honra e glória de Deus, né? Então Deus é maravilhoso. Que maravilha, que testemunho fantástico. E o que Deus fez na vida de Valdinei, meu querido amigo? Através das Escrituras Sagradas, através desse verso, Ele também pode fazer na tua vida. Por isso Ele diz lá em Isaías 41:10: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus. Você falou sobre que a Bíblia tem 40 autores, mas como ela está dividida? Quantos livros existem na Bíblia? Quais são as línguas originais? E o período desses 40 autores, em quanto tempo a Bíblia realmente foi escrita? Olha, a Bíblia, como já mencionei, ela tem cerca de 40 autores. Então, dentre eles nós temos Moisés, Salomão, Davi, nós temos Paulo, nós temos Lucas, que escreveu ali o livro de Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. Então são 40 autores que viveram em tempos diferentes, em épocas diferentes, como eu já mencionei.
E o primeiro escritor da Bíblia foi Moisés. Ele escreveu o livro Pentateuco, o livro de Gênesis a Deuteronômio, e também escreveu o livro de Jó. Então, desses 40 autores, eles escreveram num percurso entre 1.600 anos, esses 66 livros da Bíblia. E a Bíblia possui, dentro desses livros, ela foi dividida em capítulos e versículos. Então, o capítulo é aquele número maior e o versículo é o número menor que fica dentro do capítulo. Certo. Então, nós temos na Bíblia cerca de 1.189 capítulos e cerca de 31.102 versículos. Então, são muitos versículos. Originalmente, ela não foi escrita dessa forma, com numerações. Na verdade, os homens fizeram essas numerações para facilitar a leitura. A Bíblia foi escrita em papiros, né, manualmente, né, e ela foi escrita originalmente nas línguas hebraicas, na língua hebraica, no grego e também no aramaico. Que maravilha, né? Fantástico saber sobre isso. Esses 40 autores, Lucianos, eles escreviam aquilo que eles bem entendiam? Como é que ficava? Porque você falou que foram 40 autores, um período de 1.600 anos, pessoas que não se conheceram. Por exemplo, Moisés não conheceu Davi, Davi não conheceu Paulo. Então, como é que eles tinham, como é que foi essa atuação, né, para que a Bíblia não entrasse em contradição? É uma boa pergunta. Nós iremos abrir a Bíblia, querido ouvinte, então abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro fica ali no final da Bíblia, próximo ao Apocalipse. Você volta algumas páginas. Você vai encontrar ali no livro de 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 21. Na verdade, Segunda Pedro. Segunda Pedro. A segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 21. Vamos ler o verso 20 e 21. Diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, olha o que está escrito aqui, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, guiados pelo Espírito Santo. Ou seja, aqui Pedro está dizendo que não foi tirado da imaginação o que está escrito nas páginas da Escritura. Então diz aqui que homens santos, eles falaram da parte de Deus, guiados ou movidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos confiar, porque quem escreveu foram homens, mas esses homens escreveram ali instruídos, inspirados pelo Espírito Santo, trazendo de Deus a revelação do que contém nas páginas sagradas. Luciano, desses 66 livros que você mencionou que a Bíblia tem, esse compêndio, né, uma biblioteca, né, onde tem 66 livros, existe algum livro hoje que não existe mais utilidade para nós hoje? Será se um desses livros, ou como alguns relatam, o Antigo Testamento, a partir do momento que Cristo veio e morreu, não precisa mais ser guardado, não tem validade? A Bíblia fala a respeito disso? O que é que você tem a nos falar a respeito? Será se a Bíblia por inteiro ou só parte dela é inspirada? Algo do tipo? Vamos deixar, querido ouvinte, que a própria Bíblia responda. A Bíblia, no livro de 2 Timóteo, você está no livro de Pedro, você vai voltar algumas páginas, ok? No livro de 2 Timóteo, o capítulo 3 e o verso 16 e 17, vai então nos dar a resposta para essa pergunta aqui, feita pelo nosso amigo e irmão Otoniel, certo? Se existe alguma parte da Bíblia que não é mais útil, se tudo já se cumpriu. Isso mesmo. Isso, então vamos ver aqui o que a Bíblia diz. 2 Timóteo 3, 16 e 17 diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Para toda boa obra. Então, se alguém quer ser perfeito, lógico, não uma perfeição absoluta que só pertence a Deus, mas se você quer ser perfeito na esfera humana, você precisa entender que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. E diz aqui, e útil. Útil para quê? Para ensinar. Quando é que se ensina algo a alguém? Quando a pessoa não sabe. É verdade. Diz que também é útil para corrigir. Quando é que se corrige alguém?
Quando você está no erro, né? Quando você está no erro. Você já sabe qual é a verdade, mas você não está vivendo a verdade, então você é corrigido. E aqui diz também que é útil para a repreensão. O que é repreensão? Você já sabe, você já viveu aquilo que está escrito na palavra de Deus, mas você continua obstinado naquele erro, então você vai ser repreendido pela palavra de Deus, porque a Bíblia é útil para essas coisas, né? Às vezes você está numa vida, um exemplo, você está gastando mais do que você recebe. Então a Bíblia te repreende. Ali no livro de Provérbios tem muitos conselhos, e você vai encontrar conselhos que vai te ajudar a que você viva uma vida equilibrada. Que maravilha é saber que toda a palavra de Deus, ela é inspirada, ela tem validade hoje, não somente, né, o Novo Testamento, mas também como o Antigo Testamento, ele tem validade, é o último, como o nosso amigo acabou de nos falar em 2 Timóteo 3,16. Luciano, a gente percebe que esses profetas foram inspirados pelo Espírito Santo, mas de que maneira o Espírito Santo ou o próprio Pai se revelava para esses profetas, para o apóstolo Paulo, por exemplo, para escrever as cartas? De que maneira isso acontecia? Essa é uma pergunta importante. Aqui na Bíblia, no livro de Números, Números capítulo 12. Números é o 4º livro da Bíblia. Você vai começar do início, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 12, o verso 6. O que é nos dito aqui? Números 12, verso 6. Abra sua Bíblia, querido ouvinte, para que você possa acompanhar conosco a revelação da palavra de Deus. O que nos diz sobre como é que Deus se revela para um profeta, para alguém que escreveu a sua palavra. Números 12, verso 6 diz assim: Então disse: Ouvi agora as minhas palavras. Isso Deus dizendo: Se há entre vós profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Então Deus utiliza essas duas formas. Ou Deus fala em sonhos, ou Deus fala em visões. E a partir do momento em que essas pessoas, né, esses homens, tinham essas visões, esses sonhos, o que é que eles faziam? O que é que eles faziam com aquele sonho, com a visão que eles recebiam de Deus? Eles ficavam para si, guardavam, ou eles falavam? O que é que eles realmente faziam com aquilo que Deus havia revelado para eles? Vejam, querido ouvinte, nós temos na Bíblia diversos textos que vão responder essas perguntas que foram confeccionadas aqui pelo amigo Otoniel. O livro de Números, nós já estamos no livro de Números. Vamos abrir aqui no capítulo 33 de Números. Números capítulo 33 e o verso 2. Aqui fala sobre Moisés. E diz aqui: Escreveu Moisés as suas saídas, caminhada após caminhada, conforme o mandado do Senhor. E são estas as suas caminhadas segundo as suas saídas. Então, aqui vai fazer um relato de todo o trajeto daqueles hebreus, daqueles que se tornaram ali o povo escolhido de Deus. Deus então pede a Moisés que escrevesse, né? Não foi a primeira vez. Deus em outras oportunidades pediu para Moisés que ele escrevesse todas as coisas que ele tinha visto e ouvido. Nós temos também outros textos na Bíblia. Por exemplo, você pode ler em sua casa o livro de Deuteronômio, capítulo 31, verso 24. Você pode ler o livro de Josué, capítulo 24, verso 26. 1 Samuel, capítulo 10, verso 25. Eclesiastes, capítulo 12, verso 10. Isaías 30, verso 8. Jeremias 36, verso 2. Nós iremos abrir agora aqui no livro de Daniel, capítulo 7, e o verso 1, para vocês terem uma ideia de quando o profeta tinha visão, o que é que Deus mandava fazer. No livro de Daniel, capítulo 7, verso 1, diz assim: No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Está vendo? Então, quando Deus dava um sonho ou uma visão, a Bíblia diz que Daniel rapidamente ele escrevia tudo aquilo que Deus havia revelado para ele. Nós também temos aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1. Vamos abrir a Bíblia rapidamente aqui no livro de Apocalipse, capítulo 1, e o verso 11. Agora, no Novo Testamento, ali na ilha de Patmos, João, o discípulo amado de Cristo,
estava ali exilado na ilha de Patmos, e ele então começa a ter revelações, que é o livro de Apocalipse, é o livro da revelação das coisas que aconteceriam nos últimos dias. E no verso 11, no verso 10 e 11 diz assim: achei em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, dizendo... Então olha o que a voz disse a João: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Então veja, sempre Deus mandava, ou através do sonho, ou seja, através da visão, que o profeta escrevesse então tudo aquilo que ele visualizou, que ele vislumbrou da parte de Deus. Que poder fantástico do nosso Deus ao inspirar esses homens a escrever a sua santa palavra. Podemos ter a certeza de que tudo fora dirigido pelo próprio Pai na confecção da Santa Escritura. Será que podemos também, Luciano, acreditar que tudo que a Bíblia está escrito, que tudo que na Bíblia está escrito realmente é a verdade? Será se não existem coisas que realmente não servem ou que realmente ali não é a verdade para o tempo ao qual nós estamos vivenciando? Olha, de muitas coisas que nós ouvimos na esfera humana, nós não podemos chamá-las de verdade, porque a Bíblia diz que só existe um, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Deus, né? Uhum. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Como ele instruiu os seus profetas a escreverem a Bíblia, nós iremos ver o que o próprio Jesus falou a respeito da revelação no livro de São João. São João capítulo 17 e o verso 17. São João capítulo 17 e verso 17. Olha o que diz aí: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o próprio Jesus diz que a palavra de Deus, foi o estudo que nós vimos anteriormente, você pode assistir no YouTube, Quem é Deus? Nós iremos ali analisar sobre quem é a verdade e quem é a palavra. Então a palavra de Deus é a verdade. Então, uma vez que Deus é a verdade e Ele instruiu os seus profetas a escreverem a sua palavra, então nós entendemos que a Bíblia é a verdade e ela é a palavra de Deus. Conta a história de um homem que começou com sua esposa a estudar a Bíblia. E ele, analisando ali as páginas da Bíblia, ele olhou para sua esposa e disse assim: querida, se tudo que estiver escrito aqui for verdade, nós estamos com um problema. E algumas semanas depois, ele então olhou para sua esposa e disse assim: querida, se tudo que estiver escrito aqui for verdade, nós estamos perdidos. E na semana seguinte, ele estudando a Bíblia mais profundamente, ele olhou para sua esposa e disse: querida, se tudo que estiver escrito aqui for verdade, nós temos oportunidade e chance de sermos salvos. Amém, amém. Então a palavra de Deus, por isso que nós falamos aqui que ela revela a repreensão, ela revela a instrução, a educação, para que o homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra e para fazer parte da família celestial. Então por isso podemos confiar que a Bíblia é a palavra de Deus. Alguns dizem assim também, Antoniel: será que no passado, durante a Idade Média, a Igreja Católica, por exemplo, não alterou as coisas que tem na Bíblia? Isso, é uma pergunta interessante. Sim. Veja, se a Igreja Católica tivesse alterado algumas questões da Bíblia, então ela teria tirado a questão sobre idolatria, né? Então você pega uma Bíblia Católica, você vai encontrar na Bíblia Católica aquilo que está também contido aqui, tirando os livros apócrifos, que é um comentário que nós iremos fazer depois. Mas você vai encontrar na Bíblia Católica e na Bíblia evangélica ou cristã evangélica, você vai encontrar os mesmos livros com as mesmas ideias. Então não houve alteração. Nós sabemos pela Bíblia que o dia de adoração é o sábado, é um estudo que nós iremos fazer. A Igreja Católica, por sua vez, ela adotou o dia de domingo como um dia de adoração e de guarda. Se ela tivesse adulterado a Bíblia, ela teria transformado esse dia de adoração do sábado para o domingo. Então nós podemos ver que existe sim uma forma de nós confiarmos absolutamente de que a Bíblia é a verdade e é a palavra de Deus. Que maravilha! Lembrando que hoje nós vemos que a ciência tem comprovado a Bíblia. Hoje a gente vê que a arqueologia, que é outra ciência que comprova relatos históricos mostrando a veracidade
da palavra de Deus. A gente pode confiar na Bíblia porque nela existem profecias que foram cumpridas à risca. Profecias essas que mostram desde o nascimento de Jesus, a cidade onde ele nasceria, onde ele morreria, como ele nasceria, e a gente vê que essas profecias foram totalmente cumpridas. E a gente pode confiar sim que a palavra de Deus é a verdade, porque Jesus mesmo disse isso: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém pode chegar ao Pai se não for através de Jesus Cristo, que é a própria verdade. E ele falou que a palavra de Deus é a verdade. Luciano, existem muitas pessoas que estão nos ouvindo, estão nos assistindo nesse momento e estão se perguntando: mas eu não consigo entender a Bíblia. Existem muitas coisas na Bíblia que são difíceis de entender. Existem complexidades. Por exemplo, o livro de Apocalipse, nós sabemos que é um livro profético. Daniel também é um livro profético. Existem livros difíceis de se entender. O que você poderia falar para esse nosso amigo que nos assiste nesse momento e que não consegue entender e compreender a Bíblia? Olha, embora que em parte sim, isso é verdade, a Bíblia é um livro difícil de ser entendido, mas a própria Bíblia nos diz, o próprio Jesus, que ele instruiu a alguns para que esses pudessem instruir a outros, né? Então, um exemplo disso, claro, vamos abrir a Bíblia no livro de Atos. Atos dos Apóstolos, fica ali no Novo Testamento, é o 5º livro do Novo Testamento. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26. Vamos analisar esse texto para que você possa compreender se a Bíblia é um livro impossível de ser entendido ou não. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, diz assim: um anjo do Senhor falou a Felipe. Felipe era um dos diáconos escolhidos ali no livro de Atos para cuidar da distribuição do pão para aqueles missionários que estavam viajando por todo o mundo. Certo. Então o anjo do Senhor falou a Felipe dizendo: dispõe-te, ou seja, levanta-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este caminho se acha deserto, e diz a Bíblia aqui que Felipe então se levantou e foi. Eis que um etíope, ou seja, um homem da Etiópia, eunuco, alto oficial de Candace, que era a rainha da Etiópia, ele também era superintendente de todo o seu tesouro, e ele viera adorar em Jerusalém. Ele estava voltando, e assentado no seu carro, ele vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te deste carro, e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: amigo, compreendes o que vens lendo? E ele então lhe respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. Então nós vemos aqui claramente, Otoniel, que existem pessoas que, embora tenham muita sinceridade em buscar respostas nas páginas sagradas da Bíblia, elas não conseguem compreender alguns assuntos. Sim. E o que o próprio texto nos diz? Ele responde: como posso entender se alguém não me explicar? Então a primeira coisa que você precisa, amigo, é procurar alguém que seja um instrutor bíblico, que possa te revelar, através da verdade, a palavra de Deus, qual é a vontade de Deus para a sua vida. Um detalhe importante a respeito disso é que, ao estudar a Bíblia, você deve se portar da seguinte forma: se Deus manda fazer, você deve fazer. Se Deus não manda fazer, então você não faz. Porque aquele texto que nós vimos ali, existem sim algumas pessoas que tentam distorcer a palavra de Deus, ou dizer que a Bíblia não tem mais validade, alguns pontos da Bíblia. Por exemplo, alguns cristãos acreditam que a Bíblia não tem mais validade no Velho Testamento, mas nós vimos que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então, tanto o Novo quanto o Velho Testamento é uma Escritura só. A única diferença é que o Novo Testamento, ele vem de Jesus para frente. Foi quem escreveu a Bíblia de Jesus para frente. E o Velho Testamento é quem escreveu a Bíblia, os autores que escreveram de Jesus para trás. Mas toda ela tem validade e toda ela precisa ser vivida. Lógico, nós temos algumas questões bíblicas, como por exemplo algumas leis cerimoniais que já foram abolidas, ou que elas foram cravadas na cruz, como diz o apóstolo Paulo.
Mas é um estudo que nós iremos fazer posteriormente. O próprio apóstolo Pedro, falando sobre os escritos do apóstolo Paulo, fala que existiam muitos deturpadores da palavra, porque na palavra existiam coisas difíceis de entender, de se elucidar, e esses homens estavam deturpando a palavra de Deus. De fato, existem coisas que nós precisamos de um instrutor bíblico para nos ajudar. E antes de tudo, antes de você abrir a Bíblia, peça a orientação sempre do Espírito Santo. E é esse mesmo Espírito que vai fazer você, meu amigo, agora entendê-la e compreendê-la, tá bom? Luciano, será se existe uma maneira correta de a gente estudar a Bíblia? Existe uma maneira correta? O que você me diz? Olha, eu quero começar a responder essa pergunta aqui pelo livro de Isaías. Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28 e o verso 10. Diz aqui: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, a forma de nós estudarmos a Bíblia é você fazer junções de textos bíblicos. Por exemplo, eu vou explicar como eu leio, eu gosto de ler a Bíblia. Certo. Então, por exemplo, tudo que fala sobre graça, eu vou estudar na Bíblia de Gênesis, Apocalipse, então eu vou marcando, graça. E eu escrevo o nomezinho ali em cima, graça, marco com a caneta. Quando eu vejo alguma coisa falando sobre morte, algum texto bíblico falando sobre morte, então o que é que eu faço? Eu escrevo ali morte e vou marcando. Então depois eu saio estudando, por isso que diz o texto aí, um pouco aqui e um pouco ali sobre o mesmo assunto. Então a forma de estudar a Bíblia é exatamente esta, você tem que comparar os textos, o que os autores falaram no Velho Testamento, o que os autores falaram no Novo, e então você vai descobrir que toda a Bíblia se harmoniza. Então não existe a ideia bíblica de alguém dizer que aquela parede era branca e o outro na frente. Não, aquela parede ali era preta. Certo? Existem sim algumas diferenças de textuais que você pode encontrar, mas você tem que entender ali o contexto. O que significa aquilo? Por exemplo, nós temos no livro de Samuel dizendo que o Senhor incitou Davi a fazer o censo. Depois nós temos no livro de Crônicas dizendo que Satanás incitou Davi a fazer o censo. Então, ou foi o Senhor ou foi Satanás. Então o que é que a gente precisa entender? Naquela época, todas as coisas que aconteciam as pessoas aplicavam a Deus. Quer fossem boas, quer fossem más. Então o fato de Satanás ter incitado Davi a fazer o censo de quantos soldados ele tinha no seu exército, o autor aplicou que foi com a permissão de Deus. Então, se foi com a permissão de Deus, então Deus é o responsável. Nós temos então no Evangelho dizendo assim, em um dos Evangelhos diz que Deus curou 2 cegos. No outro Evangelho diz que foi um cego só. Então, o que é que a gente precisa entender? Está entrando em contradição a Bíblia? Não é contradição. Na verdade, existia naquele tempo um certo tipo de machismo onde as mulheres não eram computadas, então certamente poderia ser ou uma cega, ou talvez uma criança. Por exemplo, na multiplicação dos pães, o autor escreveu que existiam ali tantas mil pessoas, exceto, sem contar, homens e crianças. Então, geralmente, eles não contavam, na verdade, sem contar mulheres e crianças, né? Eles não contavam mulheres e crianças em vista desse machismo predominante. Ou então, Luciano, a própria visão do escritor bíblico. Quando um fala que tinha 2 cegos, um evangelista fala que tinha 2 cegos, e o outro fala que tinha somente um, é a visão dele, né? No caso, aquilo, o que mais chamou a atenção ao respeito dele para ele escrever a escritura. Muito provavelmente também, dentro desse assunto, o ponto de vista daqueles que escreveu, que era apenas um, talvez a fala daquele cego chamou a atenção dele também. Sim. Então existe assim algumas possibilidades que não se trata de um erro bíblico, né? Então nós temos, por exemplo, um texto em Apocalipse também, que diz ali em Apocalipse que bem-aventurados são aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, né? Então a palavra original é muito próxima da palavra mandamentos. Pode também estar escrito ali, bem-aventurados aqueles que
guardam os mandamentos de Deus. Sim. Então, isso não vai fazer diferença na nossa salvação, né? O fato de um escriba ter escrito aquele texto ali de uma forma não harmônica. Então, os especialistas na língua grega, hebraica e no contexto geral da Bíblia, eles aplicam que existe na Bíblia cerca entre 98% e 99% de fidelidade textual e apenas 1 a 2% de algum outro problema. Por exemplo, eu vou citar aqui também o livro de Daniel. Diz que 70 semanas estão determinadas, no livro de Daniel, capítulo 9. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, é o que diz essa versão, revista atualizada. O nome determinado é Shatak. E Shatak, no termo hebraico, pode significar tanto cortar quanto determinar. Então, aquele que traduziu preferiu colocar a palavra Shatak como determinado. Mas, na verdade, nós sabemos que o contexto ali é de cortar. 70 semanas estão cortadas de um período de 2.300 anos. Né? Então, mas a Bíblia a gente pode confiar porque é a palavra de Deus e existe, sim, fidelidade nas páginas da Bíblia. E nessa fidelidade da palavra de Deus, os escritos do Mar Morto, né? A descoberta ali em 1947 dos rolos do Mar Morto provou justamente que a Bíblia ela realmente é confiável. Será se existe algum benefício para a pessoa que estuda a Bíblia? A pessoa que lê, que tenta compreender e estuda a Bíblia, ela é beneficiada com alguma coisa, Luciano? Existe sim esse benefício que você está me perguntando. Existem vários, na verdade, vários benefícios. Mas ainda eu quero responder, baseado na pergunta antiga, né, a forma correta de estudar a Bíblia. Eu quero ler mais um texto aqui no livro de Lucas, capítulo 24. Lucas, capítulo 24, 25 a 27. Lucas, capítulo 24, 25 a 27. Querido ouvinte, é um texto que fala sobre o momento em que Jesus ressuscita. Então ele aparece para algumas pessoas e Jesus então vai para uma estrada, chamada de Estrada de Emaús, aonde iam ali 2 dos discípulos de Cristo caminhando e conversando. Então olha o que diz aqui a partir do verso 25. Então lhes disse Jesus: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então veja só, o próprio Jesus, quando ressuscitou, ele encontra 2 discípulos ali conversando, e eles estavam muito tristes, né? Porque disseram assim: poxa, Jesus morreu, nós esperássemos que ele fosse a restauração do reino de Israel. E Jesus então, o que é que vocês estão conversando aí? E eles começaram a estar sabendo dos últimos acontecimentos, de que esteve aqui entre nós o Messias, e ele foi crucificado. E Jesus então chama ele de nécios, né, e tardos de coração para crer. E ele faz então uma exposição de toda a Escritura, o que constava a respeito dele. Então, se você quer saber, amigo, o que consta a respeito de determinados assuntos, você tem que fazer uma busca em toda a Escritura, porque esta é a forma correta de estudar a Bíblia. Mas você perguntou assim: existe então algum benefício, né, para quem estuda a Bíblia? Sim, existe. Vamos aqui no livro de João, livro de João, capítulo 5 e o verso 39. Olha que verso interessante. Isso aqui é Jesus falando. Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então olha que interessante, as Escrituras testificam de Jesus, e se você examina as Escrituras, você encontra nela a vida eterna. Então qual a diferença, Otoniel, entre examinar e fazer simplesmente uma leitura superficial? Muitos leem a Bíblia, outros examinam a Bíblia. Quando você vê alguém que está doente, ela está sentindo um sintoma, uma dor na cabeça, então ela vai até o médico, e o médico então, inicialmente, ela vai prescrever ali algum medicamento. Se aquele medicamento não funcionar, então ela vai procurar um especialista, e aquele especialista vai fazer com ela uma bateria de exames, até identificar por que aquela pessoa está sofrendo com aquelas dores na cabeça. Então isso é exame, é diferente de leitura.
Se eu quero ter profundidade na Bíblia, que é a palavra de Deus, eu preciso examiná-la, comparando texto com textos e fazendo a exposição de tudo que está sendo dito ali naquele mesmo tema. Então, esse é o primeiro benefício. Encontramos a vida eterna quando examinamos a palavra de Deus. Um outro benefício está aqui no livro de João também, capítulo 8, verso 32, onde Jesus nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha que texto interessante. Se eu não conheço a verdade, que é a palavra de Deus, santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Se eu não conheço a palavra de Deus, eu não vou ser livre. Então eu vou estar preso ou a tradições, ou eu vou estar preso a conceitos que eu adquiri dos meus familiares, talvez a minha mãe. A minha mãe me ensinou no passado ali algumas coisas e eu tomei aquilo como se fosse uma verdade, quando na verdade, em relação às questões espirituais que se referem à nossa salvação, para que nós sejamos livres, libertos, precisamos conhecer a verdade. Um outro texto aqui está no livro de João, capítulo 16, verso 13, e diz assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quando o Espírito Santo desceu, logo após a ascensão de Cristo, ali após os 50 dias de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre aqueles discípulos, então Jesus disse assim, que quando esse Espírito viesse, ele guiaria esses discípulos a toda a verdade. Então vejam, nós não precisamos nos preocupar, por isso que no início da sua fala, eu me recordo que você disse assim, que nós precisamos pedir a orientação ao Espírito Santo de Deus. Isso. Então sempre que você for ler a sua Bíblia, ore, peça ao Espírito Santo de Deus a direção para que você venha compreender o que o texto bíblico tem a nos ensinar. Que maravilha! A Bíblia não somente contém a verdade, querido. A Bíblia é a própria verdade. Luciano, queria lhe fazer uma pergunta. Será se alguém está autorizado a mudar alguma parte das Escrituras Sagradas? Será se alguém tem essa liberdade para mudar? Vamos dizer que alguém recebeu uma revelação, um anjo, sei lá, vim dizer, olha, eu quero que você mude isso, eu não sei. Alguém está responsável para mudar a palavra de Deus? Bem, o próprio apóstolo Paulo diz que mesmo que um anjo vier pregar um evangelho que não seja este, que seja anátema, né? O evangelho do anjo, maldito. Maldito, né? Deus diz na Bíblia, no livro de Malaquias, que ele não muda. Então a gente precisa compreender quem é Deus, né? E esse é um dos atributos de Deus, a sua imutabilidade. Deus não muda. Então, pelo fato de Deus não mudar, nós encontramos alguns cristãos que dizem assim, olha, ao longo do trajeto Deus alterou isso aqui. Não, Deus não altera nada. Primeiro porque Deus não muda. Então nós iremos aqui ver na Bíblia dois textos aqui importantes. Um no Velho Testamento, no livro de Deuteronômio, no capítulo 12 de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 12, nós iremos ler o verso 32. Então aqui nós temos um capítulo onde Deus dá algumas instruções, né? Então Deus diz aqui no verso 32: tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhes acrescentarás, nem diminuirás. Olha que interessante, nós não podemos nem acrescentar, nem diminuir. Tudo que Deus falou, a gente precisa cumprir e observar. Então, querido ouvinte, tenha muito cuidado quando alguém encontrar com você e dizendo assim, olha, isso aí não precisa mais não, porque isso aí já passou, isso aí já... Quando Deus diz assim diz o Senhor, dois pontos, Deus está dizendo e nós devemos simplesmente obedecer e cumprir. Luciano, nesse contexto que você falou, a autoridade do pastor ou do padre, a palavra dele é maior do que a palavra de Deus? Porque existem muitas pessoas que estão nos assistindo e seguem algum líder religioso, né? E o que eles falam, para eles é lei. Não, porque meu pastor falou, porque o padre falou, porque o bispo falou, porque o apóstolo falou.
O que é que você tem a me dizer a respeito disso? Já que você falou que não se pode diminuir, não se pode acrescentar, e às vezes a gente vê algumas pessoas falando coisas que não estão na palavra de Deus e muitas pessoas estão sendo enganadas. Olha, Toniel, nós precisamos compreender primeiro que a nossa salvação é individual. Eu não posso levar um filho para o céu, não posso levar meu pai para o céu, porque a Bíblia diz que a alma que pecar, esta morrerá. Certo. E cada um vai prestar conta de forma pessoal a Deus. Então, o que está em jogo aqui é a minha salvação. E quando Deus diz aqui, o próprio Jesus diz assim, examine as Escrituras, Ele não está dizendo que você tem que deixar alguém examinar por você. Inclusive, a Bíblia fala um relato onde Paulo disse que os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, simplesmente porque, embora Paulo fosse um missionário, um evangelista, um apóstolo, né, como você mesmo colocou, instituído como apóstolo por Deus, e Deus deu a ele essa função de obreiro, missionário, de viajar pelo mundo todo pregando esta palavra. Deus deu a ele o conhecimento, o entendimento, o raciocínio lógico. Paulo era um homem muito sábio, mas veja, o próprio Paulo diz assim, eu gostei mais dos de Bereia do que os de Tessalônica. Porque os de Tessalônica, eu fui e expliquei para eles, e eles disseram, não, beleza. Se contentaram com aquilo. Estou satisfeito. Já os de Bereia, não. Os de Bereia se contentaram, aceitaram com todo o coração a mensagem pregada, mas a Bíblia diz que eles foram visualizar na Bíblia para ver se de fato era assim. Então, é o que nós pregamos para você, querido ouvinte. Você precisa estudar a Bíblia. Se você tem dificuldade em aprender, você pode sim procurar alguém que possa te instruir, um obreiro bíblico, certo? Nós até podemos ajudar a vocês nesse aspecto, certo? Você pode entrar no e-mail IASD Coreia Juá, né? coreiajuá@gmail.com, IASD Coreia Juá@gmail.com. Você pode nos mandar um e-mail aí solicitando um estudo bíblico. Nós iremos estudar com você sim a palavra de Deus, mas o que a Bíblia nos diz que você, ao conhecer a palavra de Deus, você precisa pesquisar também por conta própria e pesquisando os assuntos para que você possa se aprofundar e que por conta própria você possa adquirir a sua salvação pelo conhecimento da verdade da palavra de Deus. Você ia mostrar outro texto aí no Novo Testamento. Isso, no livro de Apocalipse. Apocalipse, né? O livro de Apocalipse, capítulo 22. Lembre-se que nós estamos vendo aqui se alguém pode alterar a Bíblia ou não. Então, no livro de Apocalipse, capítulo 22, o verso 18 e o verso 19, nos diz algo interessante. É basicamente aquilo que lemos no livro de Deuteronômio. Então diz aqui, eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Então veja só, ninguém pode nem acrescentar e nem tirar. Então Deus diz, se alguém acrescentar, Deus vai acrescentar flagelos. Se alguém tirar, Deus vai tirar a parte da árvore da vida. Ou seja, existe uma promessa na Bíblia que Deus vai nos dar as mansões celestiais, a Nova Jerusalém como habitação. E ali tem um rio, o rio da água da vida, e nós temos a árvore da vida que o tronco vai de um ao outro lado do rio, e ela dá 12 frutos. E Deus diz assim, então se você tirar alguma coisa do que está escrito aqui, então o seu nome vai ser tirado também do livro da vida. Você não vai ter direito a subir para as mansões celestiais. Que bom saber disso, né? Então ninguém está aí alterado, ninguém está, na verdade, com essa autorização para mudar ou modificar a palavra de Deus. E para a gente aqui finalizar, como são chamados os praticantes da Bíblia, aqueles que estudam, aqueles que praticam realmente a Bíblia? A Bíblia fala a respeito dessas pessoas? Sim. Aqui no livro de São João, capítulo 13, é o quarto evangelho do Novo Testamento. São João, capítulo 13, e o verso 17 nos dá então a resposta para essa pergunta que você fez. Então, como são chamados os praticantes dos ensinos bíblicos? Como eles são chamados diante de Deus? Veja o que
diz aqui então o verso 17: Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Quando você sabe o que está escrito na palavra de Deus, você não pode ficar apenas no campo do conhecimento. Você precisa viver as verdades que você aprendeu. Então, você é chamado de bem-aventurado, ou seja, você vai ter uma felicidade plena, absoluta. Aquela felicidade que mesmo no meio da tempestade, você tem paz no coração, porque você sabe que Deus está com você. Então, se você pratica o que está escrito aqui, você é chamado de bem-aventurados. Um outro texto, Toniel, é no livro de Tiago. Tiago fica já pertinho do final da Bíblia, depois do livro de Hebreus, já chegando próximo ao Apocalipse. O livro de Tiago, capítulo 1, verso 22, nos dá então aqui uma outra resposta para esta pergunta. Diz aqui: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Olha, interessante. Se eu não praticar as coisas que aqui eu aprendi, eu simplesmente me tornar ouvinte, no caso agora você está se tornando talvez um ouvinte da palavra, mas uma vez que você começa a estudar a palavra e começa a observar qual é a vontade de Deus para a sua vida, então a Bíblia diz que você precisa se tornar um praticante da palavra e não somente ouvinte. Porque quem pratica, só ouve e não pratica, diz aqui que está se enganando. Esse foi nosso estudo de hoje. Eu espero que você tenha aprendido a respeito desse livro fantástico, esse livro que transformou a vida de Pedro, esse livro que transformou a vida de Paulo, esse livro que transformou a vida do Valdinei, aquele testemunho que você ouviu logo no início. Foi esse livro que transformou a vida do Luciano, que transformou a minha vida e que pode transformar a sua vida também. Lembre-se sempre das palavras de Jesus: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. O profeta Isaías diz lá em Isaías 40, verso 8: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Luciano, muito obrigado por mais uma vez ser usado pelo Espírito Santo para nos trazer essa mensagem tão confortadora, tão alentadora a respeito das Escrituras Sagradas. E você poderia nos despedir com uma oração? Vamos orar, querido ouvinte. Nosso bom e maravilhoso Deus, nós louvamos o Teu santo nome porque neste momento acabamos, ó Pai, de explanar a Tua palavra, Amém, que é a verdade, a Tua palavra que traz vida, que traz correção, que traz instrução, que traz educação. A Tua palavra, Deus eterno, que vai trazer para o nosso querido ouvinte a resposta que ele tanto necessita. Nós não sabemos, ó Pai, neste momento, quais são as lutas e provas que essa pessoa tem passado, mas o Senhor conhece, Senhor. O Senhor sabe, Deus eterno, todos os problemas que rondam a mente e a família, talvez a vida financeira, e nós queremos, ó Pai, entregar essa vida em Tuas mãos. Amém. Para que, mediante o poder da Tua palavra, esse nosso ouvinte possa ter um encontro pessoal, um encontro íntimo com o Senhor. Amém. E possa também desfrutar de uma experiência viva e que possa testemunhar daquilo que o Senhor fez na vida deles. Nós queremos agradecer ao Senhor pelas Tuas bênçãos e queremos nos despedir e pedir a Tua instrução para que no próximo estudo nós possamos trazer um tema ainda mais profundo da Tua palavra para o nosso querido ouvinte. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até a próxima. Que Deus abençoe a tua vida.